importância de você ter vários fornecedores é crítico para a gente ter um bom produto, para você ter uma cadeia de fornecimento bem estabelecida. E essa pré-avaliação é fundamental. Então, ter o consultor, ter fornecedores pré-homologados com ele na carteira ajuda muito. Então, você faz essa dinâmica ali de quando vir um projeto, você entrega, além do produto, já uma carteira ali de fornecedores com custo, lote e tudo mais. Lote, expectativa, porque assim, às vezes o cliente vai falar assim, ó, a gente vai trazer muito assim, não vou falar muito de lead time, porque assim, como eu atendo no Brasil todo, é muito complicado a gente falar de lead time de frete, né? Bem diferente da indústria, porque a gente tem endereço fixo, eu tenho data de lançamento muito cravada. Agora, o cliente, quando eu entrego o desenvolvimento, o produto para ele não sabe quando ele vai lançar. Depende dele. Então, eu entrego tanto para o fornecedor quanto para o cliente o quê? Os contatos, eu faço as pontes. Legal. Então, o cliente vai receber a lista dos insumos com as especificações e os contatos dos fornecedores por item. Então, por exemplo, ácido cítrico, ele vai receber 1, 2, 3, 4, 5 fornecedores de ácido cítrico. Whey protein, isolado, por exemplo, que é o projeto que a gente entregou essa semana passada. Um produto que vai whey isolado. A gente entregou 4 fornecedores, minha cliente falou, nenhum dos 4 tem. E o que tem está cobrando o dobro do preço. Preciso de mais. Falo, beleza, vamos atrás de mais, só que eu preciso homologar, e aí a gente vai precisar ver o que a gente vai fazer com o produto. Se a gente vai precisar colocar mais horas de desenvolvimento, porque eu já gastei todas. Se a gente vai alocar uma extensão de contrato. Então, tem esse balanço, esse jogo também. Então, cadeia de fornecimento disparado, eu acho que é um dos pontos críticos e bem diferentes da indústria, né? E a outra coisa que também muda em relação à indústria é porque a maior parte dos clientes tem dificuldades que, para a gente, não existe na indústria. Vou dar um exemplo. Fiscal. Fiscal não é um problema dentro da indústria. Você tem um departamento de contabilidade, você tem contadores, você tem financeiro, você tem pessoas que fazem esse trabalho. Numa empresa, de um cliente, quando você está atendendo, às vezes ele está abrindo a empresa dele. E ele não sabe que ele precisa procurar um contador para fazer o enquadramento fiscal da empresa dele e do produto dele. Que ele precisa ver o enquadramento do NCM. Então, por exemplo, tem produto que a gente está fazendo que o cliente não sabe se ele vai com bebida ou se ele vai com suplemento. Eu fiz o produto no meio do caminho. Não, e tem um ponto importante que é a questão da tributação, né? Com certeza. Às vezes você consegue uma economia ali no custo do produto relacionado com o imposto, conforme o NCM que você enquadra. Inclusive, muita gente até rodou muito aqui na internet. Eu não sei se foi o Sonho de Valsa, se foi o Ouro Branco, não lembro qual dos dois bombons, que saiu de bombom para wafer. E aí o pessoal falou que era uma questão de fórmula, não. Mas existe também um impacto muito maior do que na própria fórmula, o imposto. O tributário, com certeza. Chocolate, fracionado o chocolate é mínima. Quando o impacto no custo é pequeno, quando você compara com o impacto do imposto. Eu estava conversando sobre isso lá no laticínio. Lá a pergunta foi exatamente essa, né? O meia cura por tropical. A diferença é só essa. Nossa, e muda muito. Imposto. Só imposto. Basicamente. É praticamente tudo a mesma coisa. O que muda ali é coisa mínima, eu acho, de 50 minutos em algum processo. O resto é tudo igual. Tudo igual. Tempo de maturação, tudo igual. A diferença é o imposto. Sim. Aí eles pararam com o tropical de vez e estão só no meia cura. Sim. E é muito importante esse ponto, por exemplo, de que às vezes a gente acha que é muito simples, né, para a indústria grande. Para a indústria e para o consultor tem esses desafios. Então, por exemplo, o meu cliente ele não conhece, às vezes ele não tem fornecedor de arte, fornecedor de design, fornecedor de embalagem, ele não tem fornecedor de frete. Ele tem só uma ideia. Ele tem uma ideia. Ele tem o sonho e a coragem. Ô, Ítalo, e assim, essa questão do contador é demais. Olha só, semana passada recebi uma ligação de uma pessoa desesperada. Meu Deus, a vigilância vem aqui, eu tenho um espetinho. O problema é, ele tinha um Kenai de açougue. E não era, entendeu? Ele não recebia carcaça. Mas aí se tem
Açougue tem que ter um médico veterinário, né? Lista da prefeitura, vai lá, amigo. A vigilância Entendeu? na porta. Aí lá vai eu só ir lá explicar isso para ele não contar. Então, assim, isso que vocês estão falando faz total diferença. Faz. Né? Não, e a gente, quando está trabalhando ali com P&D, né? Em grandes indústrias isso é importante, pequenas eu penso que mais ainda, que é a relação do custo.